Você falou que acabou almoçando agora há pouco aqui, né? Foi picanha, né? Que você falou? Picanha do Lula? Pelo menos na hora do almoço aqui da CPMI, o Lula pagou picanha pra alguém, né? Fala, seus mal diagramados! O cerco se fecha contra a família. A cada café da manhã, Jair degusta seu pão com leite condensado como se fosse o último, porque não deve demorar até o dia em que o ex-presidente receberá uma visita surpresa da PF bem no momento do desjejum e será enjaulado por um bom tempo. Investigações cercam Mauro Cid, Michek, Wassef e o mito por todos os lados. Apesar de serem cúmplices de um genocídio durante a pandemia, tudo leva a crer que esse quarteto e mais alguns asseclas serão presos por algo mais banal, como a compra e venda de muambas de luxo. As investigações apontam que joias e relógios recebidos como presentes de ditaduras do Golfo Pérsico em troca de fatias do patrimônio brasileiro foram negociadas nos Estados Unidos sem que o TCU fosse avisado. Mauro Cid era o roleiro oficial da equipe de Bolsonaro e contou até com a ajuda do próprio pai, Lorena Cid, para levantar grana para outro integrante da família Cid, o genocídio. Porém, quando o Tribunal de Contas da União exigiu a devolução de peças de ouro da Chopard e relógios das marcas Rolex e Patek Philippe, entrou em cena Fred Wassef, responsável pela recompra do Rolex e posterior devolução do item ao governo. A explicação para essa manobra atípica para um advogado foi a mais absurda possível. Em coletiva, o Saul Goodman, de baixo orçamento, jura que pagou 300 mil pelo Rolex por conta própria e que ninguém pediu para que ele voasse até os Estados Unidos para recuperar o presente. Todos riram, a PF tomou o celular do advogado horas depois e ele agora é conhecido até entre aliados como o acéfalo, trocadilho que lamento não ter feito antes. E nesta semana tivemos também Agustin Fernandes da Chilique para defender Michek de piadas sobre ouro. Ricardo Salles e Kim Kataguiri são alvos de aula e deboche de João Pedro Stedley na CPI do MST. Antônia Fontinelli se demite da Jovem Pan após ser proibida de mentir. Feliciano chora por ser alvo de perdigoto e José Múcio continua a ser o pior integrante do governo Lula. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Deixa eu fazer uma pausa antes dos piores continuar. Eu quero te dar uma baita dica. A gente não tem tempo quase pra mais nada, né? É trabalho, contas pra pagar, filhos, família, amigos e olhe lá. Para esses momentos serem mais longos, não dá para ficar perdendo tempo passando roupa, escolhendo o que vestir, etc, né? É por isso que você, assim como eu, deveria usar as roupas da Insider. Camisetas, cuecas, meias e bermudas, todas com uma tecnologia que você só vai ver aqui. Eu tô usando a Tech T-Shirt deles, que além de cair super bem, tem tecido anti-odor, ó. Evapora rapidamente o suor do corpo. Não desbota com as lavagens e não precisa ser passada, pois desamassa com o calor do corpo se colocada num cabide. E estão disponíveis nos tamanhos PP ao XX, GG e em diversas cores. Tem branco, verde, preto, azul, cinza e muito mais. Quer mais um motivo para começar a sair mais bem diagramado? Clicando no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e usando o cupom GALASFEIOS, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site. Se eu fosse você, não perdia mais um minuto. Acaba de assistir ao Piores e entra no time das melhores camisetas, shorts, bonés, cuecas, meias e muito mais com a Insider. É só clicar no nosso link e utilizar o cupom GALASFEIOS. Bora! Antes de ir de base, Gustavo Bebiano fez um resumo muito oportuno sobre o processo de seleção de equipe feito por Bolsonaro. De acordo com o ex-ministro jiu-jiteiro, o presidente parece que escolhe a dedo as piores pessoas possíveis para trabalhar com ele. Vamos ignorar que o próprio Bebiano foi durante meses o principal aliado do Jair e até ficava horas batendo papo só de cueca em camas de hotéis como mito durante a campanha de 2018. Como ele mesmo relatou, apenas para concordar que sim,
isso é uma verdade incontestável. E foi por meio de declaração do próprio Bebiano que descobrimos uma das peripécias mais inacreditáveis de Fred Wassef, que acumula uma lista enorme delas. Foi ele quem revelou que Fred planejou sequestrar o colunista Lauro Jardim do Globo na saída de um restaurante. Wassef também escondeu Queiroz em Atibaia e é o mesmo que foi visto saindo de maneira duvidosa do banheiro feminino da Câmara durante a CPI da Covid lá atrás. Com essa trajetória instável e que torna Saul Goodman em um personagem equilibrado, digamos, não sei como ainda teve quem se surpreendeu quando descobriu que ele teve a pachorra de recomprar um Rolex vendido ilegalmente por Mauro Cid e ainda cobrar ressarcimento de 300 mil do governo brasileiro. Por mais politicamente incorreto que isso possa soar, tá estampado na cara desse sujeito que ele é perfeito para todas essas missões. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Eu, Frederico Wassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Outro personagem que se encaixa bem no arquétipo de chaveirinho de Dondoca é Agustín Fernandes, o maquiador uruguaio com aquele perfil de vilão de filme sobre a indústria da moda. Não poderia ser um personagem mais bem elaborado para andar pendurado numa ex-primeira-dama passivo-agressiva de extrema direita. A relação de ambos é intensa e até simbiótica, além de sócios numa empresa de maquiagem patriótica desenvolvida especialmente para as Karen brasileiras e as donas Fátimas de Tubarão. Eles são almas gêmeas para promover barracos em público. O desta semana, como não poderia deixar de ser, tem a ver com o caso das joias surrupiadas e vendidas por Mauro Cid na Feira do Rolo de São Mateus. Michele foi cobrada sobre os itens após bater uma cebola empanada e uma costela com barbecue no Outback. Quem sai automaticamente em defesa dela é Agustín, que para rebater as acusações apela e chama a mulher de bicha feia, além de jogar gelo na pessoa. Para mim, Agustín fez isso de caso pensado. Como agredir uma mulher é crime, ele pode pegar uma etapa se a vítima processá-lo. Seria a maneira mais rápida que esse poodle de madame encontraria para daqui a alguns meses continuar a maquiar a sugar de uma amiga dele lá na cadeia. Cadê as joias? Cadê as joias, gente? A gente só quer saber das joias. Você é tão confiada que você sabe onde estão as joias. Se falamos de Michele, não podemos de citar também Valdemar da Costa Neto, responsável por dar início à carreira da ex-primeira-dama em Brasília. Após uma semana atribulada e conflituosa, o presidente do PL reapareceu para confortar o amigo Bolsonaro e gravar um vídeo que é quase uma versão política da trilha sonora de Toy Story. Com a cara de pau que lhe é peculiar, o boi incentiva Jair a continuar a ser quem é e a confiar no apoio dos patriotários, que na visão dele são pessoas dignas e íntegras. Não sei se Valdemar é fã ou hater. Às vezes acho que bota pilha no mito só para ele se enrolar ainda mais e assim o PL achar motivos para se desvincular do Bolsonaro e deixar de pagar mega salários de 40 mil para o ex-casal presidencial. Tanto que o time do vídeo não podia ser pior. Ele é lançado na mesma semana em que a polícia prende o golpista que também fraudava a CNH, um pastor catarinense que tirou foto com o Jair Renan e uma cantora gospel que organizava acampamentos em frente aos quartéis. Se tem uma coisa que o tempo provou é que Bolsonaro e bolsonaristas são o exato oposto do que Valdemar diz nesse conteúdo, que já nasceu mais defasado que o Greta Van Fleet. O Banco do Brasil bateu recorde de lucros. Por quê? Porque o governo era bem administrado, com gente séria, gente do bem. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Muita gente não compreende
que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar. Imbrochável, imbrochável. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor esclarecido. Olha para nós, general. No começo de 2023, a CPMI do 8 de janeiro e a CPI do MST eram avaliadas como duas balas de prata para a turma que lidera a oposição a Lula. Mas com a instalação das comissões, foi se tornando óbvio que essa galerinha armamentista é especialista mesmo em dar tiro no próprio pé. A CPI do MST, que nem deveria existir, tem na verdade ajudado a população a entender qual o papel do movimento social e que não, definitivamente não, o MST não vai ocupar sua chácara de um alqueire na cidade de Trombudo Central em Santa Catarina, porque não é assim que funciona. Nesta semana, um dos convocados foi João Pedro Stedley, líder do MST. A intenção dos opositores era emparedar o ativista, mas o que ocorreu na comissão foi bem diferente disso. Stedley misturou didatismo com deboche da escola Flávio Dino para expor o quanto sujeitos como Kim Kataguiri e Ricardo Salles, com seu cabelo de vovó Mafalda e Margaret Thatcher, são despreparados. Ao ser exposto ao ridículo por claramente desconhecer o que diz nossa Constituição sobre a questão fundiária e não ter o mínimo embasamento histórico a respeito de reformas agrárias feitas pelo mundo, sobrou a Salles apelar ao expediente clássico da extrema-direita. Agora que paguei de imbecil em rede nacional, vou chamar alguém da esquerda de gordo. E ele fez isso mesmo, mirando em Sâmia Bonfim numa montagem tosca que traz a deputada com um boné do McDonald's. Mas é bom o Salles tomar cuidado. Essa estratégia é conhecida. Marcos Duval começou falando da forma física do Flávio Dino. Em algumas semanas estava manjando rola do ministro e depois meteu o atestado. Fique esperto. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiários que cometeram o trabalho escravo. Agora, eu seria irresponsável se viesse aqui e dissesse o agronegócio faz trabalho escravo. Não, temos que ter juízo e analisar a realidade como ela é. Então, esse é o meu entendimento. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. A CPMI do 8 de janeiro vai pelo mesmo caminho. Como já existem investigações em paralelo sendo feitas pela PF, MP e STF, a comissão tem apenas o objetivo de virar palco para o Abílio Brunini paquerar o Duarte Júnior e o Magno Malta poder curtir os efeitos das primeiras doses matinais de Nato Nobilis sem ter que se esforçar demais. Uma das convocações dessa semana é também um dos maiores absurdos que já ocorreram em comissões instaladas ao longo da nossa história. Foi convocado para depor o fotógrafo Adriano Machado, da Reuters, que cobria a invasão aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Na visão dos bolsonaristas, ele seria um infiltrado petista, porque, afinal, onde já se viu um repórter fotográfico registrar imagens de momentos históricos bem no momento em que eles acontecem, não é mesmo? E pior, que as inquirições foram nesse nível mesmo. O senhor é fotógrafo? Sim. E o que estava fazendo ali em pleno domingo? Fotografando. Sou pago pra isso. Muito suspeito isso, não? Sr. Adriano, foi uma luta muito grande para que o senhor viesse aqui fazer as suas explicações, dado a importância e o susto. Se já não bastassem essas desconfianças infundadas sobre o sujeito, Marco Feliciano ainda questionou por que ele não deu voz de prisão aos invasores enquanto trabalhava. Eu sei que isso é possível, mas não é obrigatório. Se fosse, tinha que perguntar ao Léo Índio e à esposa do Heleno por que eles também não o fizeram. Fora que, apesar de nem ser função do Adriano, até parece que profissional da imprensa, geralmente tão odiado por patriotário, vai dar voz de prisão aos
300 velhas cagonas e tiozões do Corolla. O senhor sabe que, de acordo com a legislação brasileira, qualquer pessoa pode dar voz de prisão independente, ser ela senador, advogado, brasileiro, policial ou cidadão. O senhor não fez isso, né? Não. Porque o senhor viu que... Mas o senhor tem noção de que estava cometendo um crime. Naquele momento, eu estava apenas fazendo o meu trabalho, que era registrar. Mas o senhor é um brasileiro, o senhor está assistindo um crime em loco. E o senhor, em momento algum, nem pensou em fazer isso, né? Também tinha muita gente, o senhor poderia sofrer algum tipo de retaliação, é isso? O meu papel é estar ali fotografando. Mas o seu papel é um papel de um brasileiro que está vendo um crime acontecer em loco e o senhor simplesmente nada fez. Fiquei aqui até agora para pedir desculpas. Não posso responder por todos, mas peço desculpa enquanto parlamentar, porque quem deveria estar aí não é um jornalista. O que deveríamos estar discutindo aqui é como o senhor atuar de forma mais segura, sem que tentem desmoralizar a sua atitude e que mostrem que a sua atitude é importante para alargar a democracia e para a investigação dos casos, porque se não fosse o seu olhar, a sua coragem, que eu aqui aplaudo, o nosso trabalho seria menor. Então agradeço pelo trabalho, pela coragem e continue, por favor, no jornalismo. Algumas pessoas são verdadeiros fenômenos do fracasso holístico. Antônia Fontinelli é um bom exemplo disso. Viciada em falhar, ela coleciona na carreira uma experiência como atriz que não gerou nem sequer um personagem marcante. Tentou ser deputada, mas foi humilhada e ignorada pelos republicanos, que preferiu investir em candidaturas mais carismáticas, como a de Marcelo Crivella para federal e de Tia Ju para estadual. Com essa trajetória, o único espaço garantido costuma ser cavar uma vaga de comentarista na Jovem Pan, o que ela conseguiu com certo êxito, mas só até esta semana, ao apresentar seu quadro ao lado de comentaristas políticos admirados, como Felipe Campos, conhecido por ter sido o Pablo do Qual é a Música e integrante do Super Pop. Totonha não gostou quando teve uma de suas mentiras corrigidas ao vivo por Paulo Matias. Cadê os containers e containers de presentes que o Lula ganhou do chefe de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes? O que foi feito com esses presentes? Ô, Antônia, você sabe que, as pessoas, elas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas, porque o fato é o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou obrigado aqui, por uma questão de ética jornalística, de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. Com a reprimenda, essa inimiga da verdade pediu demissão de forma vitimista, claro. Mas devo dizer que compreendo e que desta vez estou ao lado de Fontinelli. Ela tem razão em reclamar do que aconteceu. Cobrar ética jornalística nessa rádio gera mesmo uma confusão no profissional. Se Fontinelli não puder espalhar mentiras sobre o Lula na Jovem Pan, por que diabos o Tutinha a contratou? Hashtag estamos com a Tonha, vítima de uma das maiores injustiças do ano. Um governo de coalizão pode aumentar as chances de vitória, mas também cobra um preço. No caso do Lula 3, por exemplo, estamos pagando até agora pela nomeação de José Múcio para a defesa, alternativa encontrada pelo petista para apaziguar as relações com as Forças Armadas. Tendo esse papel, Múcio poderia ser malandro e evitar conceder entrevistas em que reforce que é tão conivente com o golpismo quanto os nossos generais. Mas não! Cada vez que abre a boca, garante que consegue ser o pior elemento de um governo que tem Juscelino Filho como ministro das comunicações, caso este ainda esteja vivo. Admito que eu não conferi, tá? Em entrevista ao UOL, ele fez clara provocação a Janja e comentou que o 8 de janeiro não aconteceria se Lula tivesse topado uma GLO, o que a primeira-dama alertou naquele momento que poderia abrir possibilidade para um golpe dos milicos. Hoje, olhando em retrospectiva, o senhor acha que se as Forças Armadas tivessem sido acionadas naquele dia, teriam evitado o quebra-quebra? Eu tenho absoluta certeza. Porque, na realidade, o que faltou naquele dia? Faltou naquele dia a polícia do Distrito Federal estar na rua.
Trata-se de um derrotado infiltrado neste governo, que quer passar um pano para escumalha fardada e bem remunerada, que ficou 2 meses conspirando contra a posse do Lula e acariciando patriotários em frente aos quartéis. Só não deu certo porque o Biden esqueceu de responder o e-mail dos Vilas Boas e porque a extrema-direita não tem muita capacidade para além de organização de micaretas geriátricas, né? Sorte nossa, inclusive. Pelo menos uma sessão da CPMI do 8 de janeiro foi interessante nesta semana. Trata-se da última quinta-feira, 17 de agosto, que recebeu o hacker de Araraquara. Ele foi convocado para explicar o processo de recrutamento da Carla Zambelli, que o contratou em uma reunião de madrugada no frango assado da rodovia dos Bandeirantes para, entre outras coisas, invadir urnas eletrônicas offline, simular Xandão expedindo mandado de prisão contra ele mesmo e, nas horas vagas, trocar película de celular e instalar Animal Crossing para a deputada. Apesar de Fachin garantir que Delgatti ficasse em silêncio, ele falou até os dentes ficar mole e confirmou que todas aquelas histórias surreais para comprovar a fraude em até 72 horas eram legítimas. Por exemplo, a ideia de colocar o hacker em cima de um trio elétrico com uma urna e mostrar que o código poderia ser manipulado foi mesmo sugerida pela equipe de Zambelli, mas ele deixa claro que só seria realizado metendo a tática Oswaldo Eustáquio de fingir que é possível fazer com que votos no 22 sejam depositados no 13 por meio de farsa. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade de enganar. Entre outras sugestões estapafúrdias de Zambelli, ele ainda confirmou que se encontrou com Bolsonaro acompanhado do general Campos e que o presidente pediu para ele ir até o Ministério da Defesa para entender como poderia invadir o TSE. Então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Eu tomei o café da manhã com ele e a conversa ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica. E o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada. Então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Irônico nesse trecho é que um dia antes, a relatora da CPMI, Elisiane Gama, garantiu que a culpa do 8 de janeiro era toda de Jair e que as Forças Armadas não tinham envolvimento nenhum. E parece que tem progressista querendo passar pano para milico e subestimando a inteligência do eleitor, não é mesmo? Sexo, droga e rock and roll é uma tríade muito boa! Esse vai ser meu fim de semana. O seu fim de semana vai ser de sexo, drogas e rock and roll? Voce não vai me ver em casa. Pega seu motelzinho ali fora e beleza. Como eu disse, sexo, drogas e rock and roll é uma tríade muito boa. Mas em 2023 dá um pouco de vergonha de defendê-lo. O rock foi apropriado por uma classe média Faria Limer de camisa polo que se emociona com o show do Coldplay no Allianz Parque. O drogado mais famoso dos últimos meses é ninguém menos que Zé Trovão. E sexo parece que virou propriedade intelectual da Luísa Sonza, que só por ter transado com o Whindersson Nunes não deveria ter direito a falar sobre o tema. Mas pior, Ricardo Pereira, prefeito do PSB da cidade paraibana Princesa Isabel, reivindicou a tríade toda em um momento de embriaguez numa festa. E se em outras eras isso era sinônimo de rebeldia, hoje virou frase pronta na boca de político de interior que parece o Dani De Vito. Hoje é dia do rock... Não, peraí. É sexo, droga e rock and roll. Mas, ao tentar se defender das críticas sobre o vídeo, Ricardo fez uma emenda que saiu pior que o soneto.
todo ser vivo pratica sexo. Quando se fala em droga, a nossa era lícita, álcool, e minha vida particular fechada, de fato. Mas se gravou e divulgou nas redes, aguenta o chapisco público, amigão. Semana passada reclamei que o cinema e a literatura nos prometeram um futuro high-tech com carros voadores e ciborgues, mas nos entregou a harmonização do saco escrotal, dente de porcelanato e aumento da altura por meio de uma cirurgia que quebra a canela do sujeito e depois o transforma em uma mutação com as pernas desproporcionais em relação ao tronco. A modernidade ainda nos desagrada em outros vieses além do estético, como nos proporcionar a existência de pastores influencers e gays evangélicos, como a coach cristã Vitória Souza, por exemplo, que foi pregar no aniversário de Ítalo Santos, que é homossexual. Vocês não precisam saber quem são essas hiposcelebridades cristãs, mas apenas acompanhar a hipocrisia desse povo. A jovem foi cancelada pela comunidade crente e apareceu na sequência em um vídeo toda chorosinha. Mas vocês acham que ela ficou abalada por notar que não existe segmento da sociedade que cultive mais ódio que os evangélicos? Jamais! Isso ela sabia. Claramente ficou abalada porque a agenda de compromissos começou a sofrer um abalo após ter virado alvo de críticas por ter pregado para homossexuais. Gente, boa tarde. Eu nunca apareci assim aqui nos stories, nunca apareci chorando. Sempre fui muito forte o tempo inteiro. Nunca liguei pra ataque, nunca liguei pra crítica, vocês sabem disso. Mas essa noite eu não dormi. Eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que eu fiz de errado. E o que eu fiz de errado? Eu fui no aniversário de uma criatura. Eu fui no aniversário do Ítalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele. Fui lá e entreguei uma bíblia de presente pra ele. Fui lá falar de Jesus. 20 vidas aceitaram Jesus naquele aniversário, que não foi nem tanto aniversário. Foi um culto de ação de graças. E eu tô aqui tentando entender as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Pessoas me julgando, me criticando. Pelo simples motivo de eu ter ido lá falar de Jesus. Pelo simples motivo de eu ter ido lá pregar a palavra de Deus naquele aniversário, sabe? Eu tento entender, gente. Por que às vezes vocês querem pegar tão pesado com as pessoas? No fim, o vídeo em questão só reforça que nunca foi sobre religião, e sim sobre uma seita criada na medida para cultivar o ódio contra os diferentes e cultuar a grana, e não Deus. E em algum momento, até quem está inserido vira alvo. Trocamos o futuro cibernético utópico pelo futuro tiktoker distópico neopentec. É por isso que eu concordo com o Zema. Eu quero me drogar. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, sabe como pode nos apoiar? Primeiro, comprando as roupas da Insider aqui no nosso link que está abaixo com o cupom GALASFEIOS. Você ganha 12% de desconto nessas roupas maravilhosas. Tem também o nosso Apoia-se, que é recorrente. Você pode apoiar uma vez e deixar lá todo mês. Vai caindo 5, 10, 20, 30, 40, 100 reais. É muito importante pra gente. Tem o nosso Pix, PayPal, nossa conta corrente. E aqui o Seja Membro, botãozinho do YouTube. Aperta lá, fique membro do nosso canal, mostre o seu membro para nós. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Se você é um desses que ainda acredita que sexo, drogas e rock and roll é uma coisa muito pra frentex, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.